Olá, alunos do segundo ano. Vamos à nossa primeira aula de Sociologia na unidade 1. O assunto de hoje é cultura e indústria cultural. Diversidade cultural. Antes de discutirmos o que é diversidade cultural, precisamos tomar contato com a problemática que dá origem à questão. O que é cultura? Há bastante tempo se tem tentado criar uma definição para o fenômeno denominado cultura. Na história desse conceito já passaram definições das mais restritivas às mais abstratas, e não há, pelo menos até agora, um consenso acerca de uma definição final. E até isso, a ideia de uma definição final parece a alguns antropólogos e cientistas sociais contraditórios, já que uma das características da cultura é o fato dela ser dinâmica. Está sempre em processo de transformação. Então, diversidade cultural, como o nome já sugere, são as variadas culturas que existem no mundo. Mas, para conseguirmos identificar essa variedade de culturas, é preciso primeiro definir o que é cultura. E esse é o primeiro problema, porque não há uma definição específica para aquilo que é cultura. Os estudiosos discordam, cada um apresenta um conceito diferente. Mas cultura pode ser definido basicamente como os costumes, as tradições de algum povo, certo? Dentre a cultura brasileira, existe uma variedade muito grande. Por quê? O nosso país, ele foi colonizado por europeus, no caso os portugueses, mas o Brasil viveu um período de escravidão. Então, nós temos a influência da cultura europeia através dos portugueses, temos a influência da cultura africana, tá? Que foi inserida através dos escravos, e nós temos a influência também da cultura de vários outros imigrantes de todas as partes do mundo. Porque na década de 50, quando o Brasil estava começando a se industrializar, houve várias entradas de imigrantes no país, porque as indústrias estavam precisando de mão de obra capacitada, que não havia aqui no Brasil. Então, eles tiveram que trazer pessoas de outros países para trabalhar nas indústrias que estavam sendo formadas aqui. Com isso, cada povo trouxe seu costume e o Brasil se tornou esse caldeirão cultural. Tá? Vamos primeiro estudar a influência da cultura que é considerada uma das mais marcantes para a história do nosso país, que é a cultura afro-brasileira e africana, tá? Quando pensamos em cultura nacional, em identidade cultural da nação, é impossível não reconhecer a grande parcela de contribuição que vem das culturas africanas. Durante séculos, os negros trazidos como escravos para o Brasil traziam também as expressões culturais produzidas por seus grupos de origem. Como sabemos, negros provenientes de vários grupos étnicos traziam para a colônia brasileira. Assim, não se pode falar em uma única matriz cultural africana, mas em várias. Aqui, elas entraram em contato com outras expressões produzidas e construíram um rico cenário cultural que hoje conhecemos. Embora seja difícil fazer um levantamento exato do que esses grupos escravizados trouxeram e de como esses traços se misturaram e se alteraram em contato com as formas de expressão cultural brasileira, é possível perceber algumas características gerais das expressões culturais de matrizes africanas e que compõem uma parcela do que hoje denominamos cultura nacional. A seguir estão algumas dessas características. Então, os africanos trazidos ao Brasil no período da escravidão vinham de várias partes da África. A África é um continente gigantesco, então, nas regiões diferentes da África, existem também diferentes tipos de cultura. Logo, dentro da própria cultura africana, há suas variações, tá? Há algumas variações. E essas variações chegaram ao Brasil e sofreram influência da cultura brasileira também, se misturando à nossa cultura. Daí surgiu a cultura afro-brasileira. Nós percebemos os traços dessa cultura
nesses itens a seguir. Primeiro, a ideia de ciclo. O ciclo ou círculo estão presentes em várias expressões da cultura africana. A reunião em círculos para contar histórias, brincar, fazer músicas, é muito comum. Então, se vocês observarem manifestações religiosas de matriz africana, como nos terreiros, por exemplo, eles costumam fazer círculos para fazer os rituais religiosos, porque na África era um costume eles se reunirem em círculos para poder contar histórias, para passar as tradições e a cultura africana. Tá? A religiosidade também é bem presente no Brasil. Aqui nós percebemos várias religiões de origem africana. No caso, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, tá? E em várias regiões do país e no Brasil como um todo, os terreiros são bem presentes. A musicalidade. A musicalidade africana, ela impactou também a cultura brasileira. O nosso samba, ele tem uma certa raiz ligada à cultura africana. O samba, o axé, tá? Esses ritmos que são considerados tipicamente brasileiros, eles têm uma grande influência da cultura africana. E além da musicalidade, tem a questão da corporeidade também. Junto com os africanos, os brasileiros acabaram introduzindo uma cultura de expressão através do corpo. Como assim? As danças que existem no Brasil até hoje, elas foram influenciadas pela cultura africana, pela cultura negra. Por quê? A dança que vocês conhecem no Brasil, de rebolado, de remexer bem o corpo, ela foi herdada da África, tá? Porque na Europa só existiam danças clássicas, tá? Danças em pares, não existia a questão de dançar sozinho ou de rebolar bastante. Isso é uma tradição herdada, tá, dos africanos. Oralidade. Oralidade nada mais é do que a tradição de passar as histórias através da fala, tá? Então, esse hábito de contar histórias é um hábito bastante presente na religião africana, em todas as manifestações de cultura africana. Outro povo que influenciou bastante a cultura brasileira foram os indígenas. Por isso, a gente tem esse slide aí falando especificamente das culturas indígenas. Como no caso dos grupos africanos, é impossível dizer que há uma única matriz da cultura indígena. Vários eram os povos que aqui moravam quando os portugueses vieram fundar sua colônia no território que hoje forma o Brasil. Não se sabe ao certo quanto eles eram quando da chegada dos portugueses. Mas alguns estudos falam em 3 milhões de nativos. O que se sabe é que estavam divididos em milhares de grupos e que esses grupos tinham hábitos que diferiam muito entre si. Então, os índios também tiveram uma influência sobre a cultura brasileira. Em vários locais, as manifestações culturais, elas envolvem até mesmo os índios, tá? No Maranhão, por exemplo, no Bumba Meu Boi, a gente percebe que existem as dançarinas trajadas de índias. No Festival de Parintins, por exemplo, no caso do Boi Bumbá, também existe a figura do índio. Então, o índio ele foi incorporado à cultura brasileira. Alguns hábitos nossos, na verdade, são inclusive parte da cultura indígena. A nossa comida, como o hábito de comer bastante mandioca, é uma questão indígena. A questão de tomar banho todos os dias é uma questão indígena. Os europeus, eles não banhavam todos os dias. Então, isso foi um hábito também adquirido através da cultura indígena. Logo, nós percebemos que no nosso dia a dia existe grande influência dessa cultura. Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.